E aí, meus leigos, tudo bem? Eu sou Paulo Kimizuka, engenheiro civil, e esse é o canal de Leigo para Leigos. Vimos nos últimos dias uma série de movimentos na Ásia, em específicos relacionados à China e a Taiwan. O governo chinês não ficou nada satisfeito com a visita da presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen, aos Estados Unidos, e dizendo que quer fortalecer as forças armadas na ilha. Por outro lado, a China fez exercícios militares com a Rússia na África do Sul em 2022. E agora, há menos de uma semana, a mesma China fez exercícios militares, supostamente em alusão a uma possível invasão a Taiwan, onde pela primeira vez na história a ilha foi completamente cercada pelas forças marítimas chinesas. Basta lembrar que Taiwan fica dentro dos limites marítimos chineses. Antes de mais nada, assine o canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe e comente. A história de Taiwan é longa e complexa, com uma mistura de influências nativas, coloniais e internacionais. Originalmente habitada por povos nativos, a ilha de Taiwan foi descoberta pelos europeus no século XVI e tornou-se uma importante colônia comercial holandesa e espanhola. Em 1683, Taiwan foi conquistada pelo Império Chinês Qing e passou a ser governada por dinastias chinesas sucessivas por mais de 2 séculos. Em 1895, após a Primeira Guerra Sino-Japonesa, Taiwan foi cedida ao Japão, que governou a ilha até o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Durante o período de ocupação japonesa, Taiwan passou por grandes transformações sociais, econômicas e culturais, incluindo a modernização da infraestrutura, a introdução do sistema educacional moderno e a promoção da cultura japonesa. Após a rendição japonesa, em 1945, Taiwan foi devolvida à China, sob o governo do Partido Nacionalista, também conhecida como Kuomintang. No entanto, a China foi mergulhada em uma guerra civil entre o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang, e em 1949 os comunistas venceram e estabeleceram a República Popular da China no continente. O Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, fugiu para Taiwan e estabeleceu a República da China como um governo no exílio. Desde então, Taiwan tem sido governado pelo Kuomintang, que inicialmente era um regime autoritário, mas se tornou gradualmente mais democrático nas últimas décadas. Taiwan enfrentou várias crises políticas, incluindo a Lei Marcial de 1949 a 1987, o Movimento Democrático de 1980 e o incidente de Tiananmen em 1989, que foi aquele massacre da Praça Celestial na China, que teve grande influência nos rumos de Taiwan. No início dos anos 90, Taiwan iniciou sua transição para a democracia e realizou sua primeira eleição presidencial direta em 1996. Desde então, Taiwan se tornou uma democracia madura e próspera, com uma economia forte e uma sociedade vibrante.
No entanto, a situação política em Taiwan continua a ser complexa, com a China reivindicando a ilha como parte de seu território e ameaçando a reunificação até por meios militares. Assista também o dólar, o fim de uma hegemonia. Tem tudo a ver com esse assunto também. A posição do governo chinês em relação a Taiwan. De acordo com o governo chinês, Taiwan é uma província chinesa que faz parte do território da República Popular da China. O governo chinês argumenta que a questão de Taiwan é uma questão interna da China e que a reunificação pacífica é a meta final. O governo chinês defende a política de uma só China, que significa que Taiwan e o continente são parte única da China e que a República Popular da China é o único governo legítimo. O governo chinês se opõe fortemente a qualquer atividade que sugira a independência de Taiwan ou a separação desta ilha do continente e considera essa atividade como uma ameaça à integridade territorial chinesa. O governo chinês adota uma abordagem de dois sistemas em relação a Taiwan, o que significa que reconhece o status especial de Taiwan e permite que Taiwan tenha seu próprio sistema político e econômico. No entanto, o governo chinês insiste que Taiwan deve aceitar o princípio de uma só China, para que haja uma reunificação pacífica no futuro. É importante notar que há opiniões divergentes sobre a questão de Taiwan e outras nações, e organizações internacionais têm posições diferentes em relação a essa questão complexa e em constante evolução. O governo chinês vê a independência de Taiwan como uma violação da soberania e integridade territorial da China e se opõe a qualquer forma de separatismo de Taiwan. O governo chinês também se opõe à intervenção externa em questões relacionadas a Taiwan, incluindo a venda de armas dos Estados Unidos para Taiwan, que é vista como uma interferência nos assuntos internos da China. No entanto, o governo chinês também tem expressado a vontade de resolver pacificamente a questão de Taiwan, através do diálogo e da negociação com a liderança taiwanesa. O governo chinês propõe uma abordagem gradual para a reunificação, incluindo o estabelecimento de contatos econômicos, culturais e pessoais entre os dois lados do Estreito de Taiwan. Em resumo, a posição oficial do governo chinês é que Taiwan é uma província chinesa inalienável, que deve eventualmente ser unificada com a China sob o princípio de um país, dois sistemas, mas que a reunificação deve ser alcançada pacificamente através do diálogo e da negociação. Posição do governo americano em relação a Taiwan. A posição oficial do governo dos Estados Unidos em relação a Taiwan é de apoio, bem como a sua participação construtiva na comunidade internacional. Os Estados Unidos reconhecem que Taiwan é uma democracia e um importante parceiro comercial estratégico na região da Ásia-Pacífico. Os Estados Unidos mantêm relações informais com Taiwan, através de seu Instituto de Relações Culturais e Econômicas, mas oficialmente reconhece a República Popular da China como o único governo legítimo da China
e não mantém relações diplomáticas formais com Taiwan. Os americanos aceitam a política de uma única China, que reconhece a posição da República Popular da China de que Taiwan é parte de seu território, embora isso não signifique que os Estados Unidos apoiem a posição da China de que Taiwan deva ser reunificada com o continente por força militar. Os Estados Unidos têm fornecido apoio militar a Taiwan desde a década de 1950, com o objetivo de ajudar a Taiwan a se defender de possíveis ameaças militares da China. A Lei de Relações com Taiwan, promulgada pelo Congresso americano em 1979, estabelece a política oficial dos Estados Unidos em relação a Taiwan e compromete o governo americano a fornecer a capacidade de se defender. Em resumo, a posição do governo dos Estados Unidos em relação a Taiwan é de apoio à segurança e à prosperidade da ilha, mas oficialmente reconhece a China como o único governo legítimo e não mantém relações diplomáticas formais com Taiwan. No entanto, os Estados Unidos fornecem apoio militar para ajudar Taiwan a se defender de possíveis ameaças da China. A presença americana na região. Os Estados Unidos não possuem bases militares em Taiwan. Desde 1979, quando os Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas com a República Popular da China, eles retiraram suas tropas e bases da ilha. No entanto, os Estados Unidos têm uma presença militar na região da Ásia-Pacífico, incluindo a 7ª Frota da Marinha Americana, e várias bases militares em países aliados, como Japão, Coreia do Sul e Filipinas. Além disso, os Estados Unidos fornecem apoio militar a Taiwan através de venda de armas e cooperação de defesa. É importante destacar que a presença militar dos Estados Unidos na região da Ásia-Pacífico tem como objetivo garantir e estabelecer a sua posição dominante na região, bem como manter sua presença estratégica em áreas geopoliticamente importantes, como o Estreito de Taiwan. Existe, portanto, uma contradição. Se os países membros da ONU, inclusive os Estados Unidos, reconhecem Taiwan como uma parte integrante da China, por que a China não pode impor o seu governo e obter impostos com as transações comerciais desse território? A resposta é simples. O interesse econômico americano sobre Taiwan é imenso, com suas indústrias de semicondutores e produção de tecnologia de ponta. Além disso, a presença da China continental no Estreito de Taiwan prejudicaria a presença militar americana na região. 1/3 dos navios de carga do mundo inteiro passam pela região, principalmente a ligação entre Estados Unidos com a Índia e Oriente Médio. O Estreito de Taiwan é uma região de pesca altamente rentável e também foram encontradas grandes reservas de petróleo na região. Mas o que ocorrerá? Uma invasão chinesa em Taiwan? Como os Estados Unidos reagirão? O foco americano agora é a guerra na Ucrânia e o povo americano não está confortável com essa situação. Uma incursão americana para barrar a entrada da China em Taiwan poderia provocar uma escalada da violência mundial em um nível só comparado à da Segunda Guerra Mundial.
Existem interesses e não somente sobre o território ou orgulho de uma nação, mas sim a hegemonia geopolítica dos Estados Unidos ou da China. Obrigado por assistir. Até a próxima.